Não adianta você estar num grupo bolsonarista, porque um grupo bolsonarista ele não é uma amostragem de porra nenhuma. Um grupo bolsonarista não faz uma eleição. Ele mal consegue eleger um vereador. Sabe, mal consegue eleger um vereador. Ele não vai... Você basear sua análise só porque o que tá rolando no grupo dos intervencionistas, né, dos extremistas bolsonaristas, não vai... Não é, digamos assim, uma amostragem fidedigna do que está acontecendo no ecossistema. E eu te digo isso, quer ver um exemplo disso? Lembra daquela galera quando teve como é que é? Quando a lei marcial, lembra disso? Nos caminhoneiros. A galera chorando na rua, lembra dessa história? Lembra disso? A galera chorando e o Bolsonaro lá se cagando lá dentro do Planalto, ligando pro Temer desesperado porque não conseguiu dar o golpe. Estado de sítio, desculpa, estado de sítio, no 7 de setembro. Isso mostra como, por exemplo, os grupos extremistas, eles não estão em confluência com todo o ecossistema. No 7 de setembro, aquilo aconteceu por quê? Porque os grupos extremistas, bolsonaristas, se isolaram na rede. Porque quando teve o 7 de setembro, uma das primeiras coisas foi que os grupos médios do ecossistema, né, grupos que não são assumidamente bolsonaristas, mas são influenciados por ele de alguma forma, por exemplo, grupos de pais de alunos, né, grupos de bairro, né, esses grupos se distanciaram da discussão do 7 de setembro, foram pro outro que, assim, não lhes interessava o que estava rolando ali, inclusive alguns, como grupos evangélicos, tinham uma perspectiva crítica do 7 de setembro, e aí sobrou no debate apenas o grupo dos extremistas. E esse grupo começou a se retroalimentar. Quando esse grupo começa a se retroalimentar, o que acontece? Ele perde qualquer referência externa. Vocês estão me acompanhando? O que acontece? Basicamente você enlouquece. Os grupos, eles enlouquecem. Eles enlouquecem mesmo. O que é isso? Se eu chego pra vocês e digo o seguinte, Orlando, cheguei pra vocês e falei assim, gente, vim voando pra cá. Vocês vão entender o quê? Que eu usei uma metáfora. Que eu vim correndo, né? Porque um ser humano não voa. Por quê? Porque o contexto, o controle da imaginação de vocês é baseado, digamos, numa ontologia muito semelhante à minha, onde pessoas, humanos, não voam, certo? Isso, vamos chamar isso de contexto de controle. O que é o contexto de controle? O contexto de controle é um grupo de símbolos, um conjunto de símbolos que vai dizer se algo é possível, se algo não é possível. Aquilo que vai, digamos, dar os contornos da sua imaginação. Tanto que esse contexto controle é aquilo que quando você vai assistir um filme, você suspende isso, né? Ah, meu Deus, eu posso ver o Homem de Ferro. O Alien. Entendeu? Isso é o contexto controle. Isso é o contexto. Você suspendeu a suspensão da descrença. É isso, né? Você foi para um outro contexto controle. O seu controle agora são as regras daquele universo diegético, né? As regras daquele filme. Ok? Correto? Agora imagina o seguinte. O que acontece no mundo hoje em dia? Você tem a comunicação, o ecossistema, ele vai formar grupos. Então, assim, boa parte da ação dos bolsonaristas, né? Dos grupos de Bolsonaro, por isso que eu chamo de grupos de controle, são grupos que tentam controlar o ecossistema. O que é controlar o ecossistema? Eles almejam se tornar o controle desse, o contexto controle desse ecossistema.